Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial, judiciário e mídia, para falar obviamente da relação entre judiciário e mídia e como funciona o cronograma do judiciário em busca do consenso e da opinião pública. Então bora lá, solta a vinheta política mais da hora desse YouTube. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Eu sou dono do sítio ou não? Pires, ódio! Quero fundações porque são feias! Esse país é verde e amarelo! Não dá pra começar esse programa sem falar dos desgovernos do Bolsonaro, em especial a sua tecnocracia, que durou exatos 2 dias, que foi o tempo que levou pro filho do Mourão dar um pulo meteórico na hierarquia do Banco do Brasil por cargo de assessor especial do presidente do Banco do Brasil. Um salário que foi de 12 para 36 mil reais. E olha, eu não tô julgando isso não, você ser promovido 2 dias depois do seu pai se tornar o vice-presidente do Brasil, é porque com certeza teve muito mérito envolvido nessa história. Ele deve ter trabalhado muito nesses 2 dias para merecer essa promoção. Ou que tal falar sobre o Twitter, que o próprio Bolsonaro deletou, dizendo que, aspas, a era dos indicados sem capacitação técnica acabou. Ele apagou esse Twitter no mesmo dia que ele nomeou o amigo dele, Carlos Vitor Guerra, para gerente executivo de inteligência e segurança corporativa da Petrobras. E assim caminhamos. Mas chega de críticas, vou seguir o pedido da respeitabilíssima esposa do Sérgio Moro e parar de reclamar do governo. Como ela disse, chega de mimimi, esperem e assistam. E de fato, talvez as coisas melhorem se a gente simplesmente não falar mais delas. Até porque o tema do vídeo é outro, mídia e judiciário. Na verdade, não só judiciário, porque eu também vou dar umas pitadas em relação ao executivo e às elites desse país, que tem como uma das maiores preocupações manter o consentimento ativo dos seus dominados. Ou seja, estar sempre trabalhando um discurso hegemônico para fazer com que os dominados vejam o mundo por meio das lentes que lhes são fornecidas pelos próprios dominadores. E é por essa razão, por exemplo, que o Bolsonaro, através do respeitável deputado Alexandre Frota, pretende apresentar um projeto ao Congresso para cortar a verba da Secretaria de Comunicação de veículos que eles consideram parciais contra eles, como a Folha de São Paulo e a Rede Globo, e distribuir melhor essa verba para as mídias que têm uma grande tradição de imparcialidade, como o combatente SBT, a progressista Record e a superprodutiva Rede TV. Usar a mídia ao seu favor é o chamado soft power, que é na real algo bem mais amplo do que você dar dinheiro pro SBT. Soft power engloba a conquista de corações através de programas de televisão, esportes, videogames, religião, filmes e cultura. Esse é um poder que consegue o que quer pela atração e não pela coerção, que pode ser bem mais eficiente e barato do que o hard power, que são as pressões políticas, as sanções econômicas e as intervenções militares. Quando você pensar em soft power, se lembra de Hollywood e como os filmes vendem hábitos de vida e valores. Ou mesmo se lembra da família real lá na Inglaterra, casando e sendo feliz, fazendo altas caridades, ditando modas, reinventando a monarquia e outras baboseiras do tipo. Mas vamos ao que interessa. A imprensa não só influencia abertamente o judiciário, como faz ela sozinha os seus próprios julgamentos. Capas de revista fazem julgamentos, matérias no Jornal Nacional fazem julgamentos, programas de rádio também fazem julgamentos. A imprensa trata os julgamentos da mesma forma como ela trata as eleições, como algo que precisa ser vencido. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a Suprema Corte já anulou diversas condenações de casos famosos justamente por identificar julgamento pela imprensa, que é quando a cobertura jornalística é tão intensa e tão parcial que influencia o judiciário ou um júri. E na Áustria tem até uma lei que criminaliza quem, após uma acusação e antes de uma sentença, discute o resultado de um processo ou o valor das provas em qualquer veículo de comunicação capaz de influenciar o judiciário ou um júri. No Brasil não tem nada parecido. Os julgamentos são tratados como espetáculos na imprensa que enfatiza sempre o lado acusatório. É sempre uma matéria gigante com gráficos, escutas telefônicas, entrevistas com o Ministério Público, o japonês da Federal, economistas, cenas do Congresso, protestos, imagens de drone, uma baita de uma produção. Para depois disso,
4 segundos sobre o que a defesa disse. E isso sem nenhuma animação, só com uma puta de uma cara deprimente do William Bonner, dizendo que a defesa de fulano de tal nega as acusações e acredita no trabalho da justiça. Ou que simplesmente, até o fechamento dessa matéria, não conseguimos contato com a defesa do fulano de tal. Então quer dizer, se você é esse tal, fulano de tal, você tá muito fodido. Então no mínimo, no mínimo do mínimo, toda matéria acusatória em todos os meios de comunicação deveria respeitar o princípio do contraditório. Se o Fantástico destinou 15 minutos para relatar a versão do Ministério Público e da Polícia Federal sobre determinada acusação, deveria então destinar o mesmo tempo para quem quer que seja falar o que bem entender sobre a sua própria defesa. A mídia alimenta a onda punitivista da população e do judiciário e vice-versa. E o problema é que o judiciário entrou nessa dança e passou cada vez mais a dar ouvidos aos gritos punitivistas das massas. Tanto é que a gente vê cotidianamente inúmeras prisões provisórias, inclusive em casos de grande repercussão como a Lava Jato, sendo decretados com os argumentos de clamor social e garantia da ordem pública. Sobre isso já gravei 2 programas, Lawfare e SP Foda-se. Outra coisa que você precisa ter em mente é que o punitivismo funciona muito melhor quando ele tem um cronograma. Você acabou de ver isso agora, no final do ano, recentemente, com as eleições. Ministério Público e Judiciário ajustaram abertamente os seus calendários conforme a programação midiática e calcularam ali na cara de pau quando seria o melhor momento para, por exemplo, fazer uma denúncia contra o Haddad de uma ação de 2013, processar o Geraldo Alckmin por Caixa 2 na campanha de 2014, suspender os direitos políticos do Dória por improbidade de 2017, ou prender Beto Richa por fatos de 2011. E que fique claro o seguinte, eu quero que Beto Richa, Alckmin, Dória, que eles se afoguem num lamaçal de merda. Mas é inegável que eles tiveram também os seus processos sendo usados para causar um impacto eleitoral. Independente de culpabilidade, eu tô aqui só falando de uma questão de timing. Dentro do Judiciário e do Ministério Público existem verdadeiros experts em conduzir processos e atos processuais que são destinados apenas a produzir efeitos publicitários e político-partidários. Só que tudo isso com um verniz meio jurídico. O que está por trás não é o direito, são determinados interesses, que só com o tempo, e às vezes nem precisa de tempo, para ficarem claros. Hoje, mais do que nunca, a gente vê um judiciário, em especial um STF, muito preocupado com a opinião pública. Teve Fux dizendo que o juiz deve atender aos anseios da sociedade, Barroso dizendo que o STF, entre a voz das ruas e a voz da Constituição, deve escolher a voz das ruas. E por aí vai. Isso porque a opinião pública é uma parada poderosíssima. Ela é sempre apresentada como verdadeira, indiscutível e universalmente aceita. Então é muito delicado, em qualquer circunstância, um judiciário da vida bater de frente com a opinião pública. Bolsonaro também tem seus desafios em relação à opinião pública, porque nem tudo são flores. Quanto à redução da maioridade penal, ele está tranquilo. A maioria é a favor. E isso se deve muito ao punitivismo da mídia, que chega ao extremo em programas do tipo Polícia 24 Horas, Cidade Alerta, Brasil Urgente e Operação de Risco. Esses programas, de acordo com o Guia de Monitoramento de Direitos da Mídia Brasileira, eles incitam a violência, a desobediência, fazem exposição indevida de jovens, crianças e famílias, propagam o discurso de ódio, o racismo, o machismo e legitimam a violência e o abuso policial. Esses programas, além de não ensinarem nada, são um completo desserviço, sobretudo em um país onde há um linchamento por dia. Agora, já no que se refere a outras propostas que foram grandes bandeiras do Bolsonaro, os resultados do Datafolha mostram que o que ele está propondo não é o que a maioria quer, como o caso do Escola Sem Partido, a posse de armas, a nossa aproximação com o governo dos Estados Unidos, a redução das terras indígenas, medidas contra o meio ambiente, privatização das estatais, a perda de direitos trabalhistas, entre outras coisas. Nessas pautas, a reprovação chega a 70% dos brasileiros. Não tem como ler esses dados hoje e não se perguntar, cara, por que vocês votaram nele, se vocês sequer concordam com ele?
Bom, então o negócio é o seguinte, enquanto a mídia trabalha constantemente na produção ativa de um discurso unitário e homogeneizador, Bolsonaro trabalha no uso incessante da propaganda para a guerra perpétua. Seja a guerra às drogas, a guerra cultural, a guerra contra a corrupção, a ideologia de gênero, comunismo, etc e tal. Apesar de todos esses discursos distraírem, separarem a gente, a mídia de certa forma não nos poupa de nada. Todo mundo sabe sobre a merda que é a política, que um pequeno grupo de ricos e poderosos controlam o país inteiro, que a indústria explora o trabalhador, que o capitalismo é um apocalipse ecológico, enfim, todas as razões para se fazer uma revolução estão aí. Não falta nenhuma. E como sempre, por fim, deixo aqui o convite para você se inscrever lá no canal do YouTube, coisas que você precisa saber, e também me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até semana que vem, valeu, falou!